Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje vamos falar sobre um assunto bastante interessante e também bastante controverso e para alguns até muito complicado. Mas vamos tentar desmistificar alguns desses problemas. A aula de hoje será uma revisão sobre ponteiros na linguagem C. Exatamente. Mas revisão de ponteiros, exatamente, pessoal. Vamos falar um pouco sobre revisão. A ideia não é dar todo o básico de ponteiros. Eu estou considerando aqui que você já conhece, já ouviu falar de ponteiros, já trabalhou um pouquinho com ponteiros, mas eu vou fazer uma revisão, vou tentar englobar alguns aspectos que eu acho bastante importante para a gente colocar aqui. Mas antes da gente falar de ponteiros, nós temos que pensar no seguinte: quais são o tamanho das variáveis? Por que tamanho é importante? Porque quando a gente fala em ponteiro, tem tudo a ver com tamanho e como que as coisas são armazenadas na memória. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é como são os tamanhos das variáveis. Então vou pensar aqui, tamanho dos tipos em C. Bem, vamos começar pelo mais básico, que é o char. Depois do char, o que mais nós temos? Nós temos o int, nós temos o float, nós temos o double e um controverso long, que a gente já fala. Bem, o char ele é bastante básico. Então o char nós temos 1 byte. Exatamente, pessoal. Nós temos o char que tem apenas 1 byte, que vai de menos 127 até mais 127. Então ele tem sinal, então a gente está trabalhando 1 bytezinho, 8 bits, bem tranquilo. Então a gente fala aqui que ele tem 8 bits. Depois nós temos o int, que possui 4 bytes. Então ele possui 32 bits. Então veja só, então um int tem o tamanho de 4 do tipo char. E o float? O float ele também tem 4 bytes ou 32 bits. Exatamente. E o double, professor? O double ele tem 8 bytes, ou seja, 64 bits. Em qualquer arquitetura, o double vai ter 8 bytes? Sim, o double sempre tem 8 bytes. Mesmo quando a gente pega aqueles processadores mais antigos, que são apenas 32 bits, o double, a parte quanto flutuante, já possuía 64 bits, ou 8 bytes, certo? E nós temos agora o long, que ele é bastante controverso e depende um pouco do sistema operacional que você está utilizando e da arquitetura que você está utilizando. Então veja só, se a gente está mexendo em Linux, então a gente pode considerar que o long no Linux vai ter 64 bits em uma máquina AMD 64. Então todo mundo tem arquitetura AMD 64, ou qualquer Intel desses mais recentes dos últimos 15 anos, ou qualquer AMD recente também dos últimos 15 anos. Se a gente está falando em ARM no Linux, também no long vai ter 64 bits. Se você quer usar o long, mas é um Linux e está numa arquitetura 32 bits, aí não, aí ele vai ter 32 bits. Então no Linux ele tende a seguir o tamanho da arquitetura que a gente está trabalhando. Mas cuidado, pessoal, para quem usa um outro sistema obscuro das janelinhas, também conhecido como Windows, o long tem 32 bits, mesmo numa máquina de 64 bits. Muito provavelmente por algum motivo, por algum critério de compatibilidade deles lá. Mas eles têm essa característica, então vale a pena você tomar cuidado. Então se você quer sempre garantir que em qualquer arquitetura, ou que na maior quantidade de arquiteturas, sistemas operacionais que você conhece, vai funcionar direito, você pode usar o modificador long para o long, tendo assim o long, e o long vai ser 64 bits, independente se for uma arquitetura de 32 bits ou 64 bits. Pelo menos isso é o que a gente tem hoje, aqui, dia 26 de abril de 2020, beleza? Bem, acho que esses aqui são os tipos básicos que a gente pode trabalhar. A gente pode criar outros tipos, constructs, que daí vão ter outros tamanhos, mas isso não importa muito agora. E daí, vamos começar a falar sobre como que a nossa memória, por que eu vou estudar ponteiros, mas antes de eu estudar ponteiros, eu pensei, mas professor, como que as minhas variáveis são armazenadas na memória? Como é que funciona isso? É uma mágica? Fica em algum lugar obscuro? Fica na nuvem? Não. Não fica na nuvem, não tem muita mágica. Mas nós temos algumas regiões de memória que são bastante importantes. Então a primeira região de memória que eu quero falar é a stack, que é a pilha. Toda variável local
toda variável que você cria dentro de uma função ou dentro de qualquer escopo, ela vai ficar armazenada dentro da stack, que é essa pilha. E por padrão, essa pilha tem 7 megabytes. Esse é o tamanho padrão de uma pilha, certo? Agora, você pode modificar? Pode modificar. Se você usa Linux, tem lá com o comando limit, você pode chamar lá e criar uma pilha bem maior para um programa. Mas antes, essa definição do tamanho da pilha tem que ser antes do programa entrar em execução. Bem, enfim, então tudo que você cria, então vamos desenhar a nossa pilhazinha aqui, como se fosse uma pilha aqui, e a gente tem aqui o nosso programinha, o nosso int main void, e você cria ali uma variável int a. Quando você cria essa variável int a, ele vai entrar lá na parte mais embaixo da nossa pilha. Então vai ficar aqui a nossa variável a, que possui quanto? 4 bytes. Então ele vai consumir 4 bytes. Então eu posso criar aqui agora um int b. Então o int b vai consumir mais 4 bytes, vai colocar aqui na sequência da pilha. E se eu criar aqui um vetor de char, um char c de 10 posições, quer dizer que ele vai consumir aqui 10 bytes que vai armazenar o c. E assim sucessivamente. Uma coisa que é legal, então eu posso chamar aqui uma nova função, posso chamar aqui uma função chamada teste, certo? Vamos desenhar a função teste aqui. Int teste, vamos falar que ela não recebe nenhum parâmetro. E aqui dentro, o que ela faz? Ela faz aqui ela cria um int a, um int b e um int d, certo? Depois ele faz aqui como é uma função do tipo int, tem que fazer um return, então aqui a gente faz aqui um return 3, só para brincar. Então quer dizer que nesse ponto aqui do nosso programa, no nosso main, a gente criou aqui 3 variáveis, que estão aqui na base da pilha, então a pilha ela cresce de baixo para cima. Lembra lá da estrutura de dados, então a pilha sempre você tira o último elemento que entrou. A diferença aqui é que a gente consegue dar uma navegada dentro dos elementos da pilha que não faz parte da estrutura, mas isso não vem ao caso aqui. Então o que acontece agora? Se eu vou lá e crio a variável a, b e d dentro da minha função teste, eu chamei a função teste está em execução, ele inicia, então ele vai criar aqui um espaço que seria o valor de retorno, depois ele vai criar lá o int a, depois ele vai criar o int b e vai criar ali o int d, certo? Ele vai trabalhar, vai fazer essas coisas, e na hora que a função termina, quando a gente chega no return, a gente empilha o valor de retorno, ou seja, vai armazenar talvez aqui, não vem muito ao caso, mas ele vai armazenar e vai eliminar da memória as outras variáveis que ele já usou da função. Então ficou aqui no nosso 3, e depois que acaba a função e ele volta para main, ele pode trabalhar lá com o valor de retorno e fazer o que ele quiser. Mas o essencial aqui, né, para quem for fazer disciplinas de sistemas operacionais, a gente vai tratar talvez um pouco melhor isso aqui, a gente vai poder entender. Ou quem fez arquitetura também já brincou um pouco mais com isso aqui, consegue entender um pouco melhor. Mas a ideia aqui é saber o seguinte: não existe muita mágica. Então todas as variáveis locais que você cria estão dentro dessa pilha, dentro dessa stack. E o tamanho da stack, 7 megabytes ou 8 megabytes, depende um pouco do sistema. Mas aí você vai pensar, mas professor, e qual que é o impacto desse tamanho dessa pilha? O negócio é o seguinte: se você for lá e criar um programa recursivo, e cada vez, imagine que é uma função recursiva teste, e ele chama o teste aqui toda vez, que eu vou dizer o seguinte: cada vez que eu entrar na função teste, ele vai criar lá 3 variáveis, a, b e d, vai chamar a função teste, vai criar a, b, d, chama a função teste, vai criar a, b, d, chama a função teste, vai criar a, b, d, b, d, b, d, então ele vai criar uma sequência de replicações da memória, no caso aí. E daí, o limite dessa nossa recursão vai ser até o estouro da nossa pilha, ou seja, até a hora que a gente criar 8 megabytes de variáveis locais dentro da nossa recursão, acabou. A gente vai levar lá um segmentation fault, ou alguém já levou um stack overflow, né? Porque você chegou no limite da sua pilha e ela não pode mudar de tamanho depois que o programa iniciou. Então, se é 8 megabytes, vai ser 8 megabytes até o fim. Se é 7 megabytes, vai ser 7 megabytes. Se você escolher que é 100 megabytes, vai ser 100 megabytes até o fim. Então, você tem que tomar bastante cuidado. Se você vai fazer um programa recursivo, é bom você saber qual que é a profundidade máxima da sua recursão em relação ao tamanho da pilha que você tem. Então, se você usa muitas variáveis locais grandes, você vai ter um certo problema aí na profundidade da sua pilha.
Esse é um dos fatores que muitas pessoas acabam falando, o programa recursivo ele é ruim, o programa recursivo ele é ruim porque ele é mais lento. Em geral ele não é mais lento, mas a gente tem um limite da quantidade da profundidade de recursão que a gente pode ter. Mas professor, tem um jeito de eu fazer diferente isso? Tem como ser diferente a minha recursão? A minha região de memória? Tem. Além da pilha, da stack, nós temos uma outra região de memória que a gente armazena as coisas, que a gente chama de heap. A tradução para heap em português é o amontoado, né? Amontoado. Então a gente tem ali o heap memory, que é o amontoado de memória. E qual que é o limite? Aqui é o limite da sua máquina. Então se você tem uma máquina com 8 GB de memória RAM, você vai ter aí bem menos que 8 GB, porque tem o sistema operacional rodando, vai ter os programas rodando, mas você vai ter aí um intervalo maior. A gente tem um apoio de memória que pode ser utilizado para heap, que é o swap. Você pode pegar pedaços de memória RAM e jogar para dentro do swap, então você tem um limite um pouco maior aí que a gente pode considerar. Mas em geral, a heap, você pode pensar que é o limite da sua máquina. Então você tem 16 GB, você vai ter lá até 16 GB de memória, só tem um problema. Na heap a memória não funciona automaticamente. Pois é, ela não funciona automaticamente. Então você vai ter que você vai ter que pedir para o sistema operacional colocar a memória lá dentro ou tirar a memória de lá de dentro. E como é que eu faço para pedir para o sistema operacional para colocar a memória ou tirar a memória? Muito bem, então nós temos lá duas funções. Nós temos uma lock, que faz a alocação de memória. Nós temos o free, que pede para sair a memória. Então, uma lock ele tem mais alguns outros, né? A gente tem ali o calloc e algumas outras funções que não vem ao caso discutir agora. Mas a gente sabe que para colocar a memória na heap, ela entra dentro desse... a gente pede para colocar a partir dessas funções. Eu ainda estava perguntando, mas professor, quando eu crio uma variável global, eu posso criar com um tamanho gigantesco. Eu posso colocar lá 1 GB de memória, criar um vetor de 1 GB de memória dentro da variável global e funciona. Pois é, você pode realmente colocar mais tamanho nas suas variáveis na global. Mas onde entra onde que fica armazenada as variáveis que foram declaradas na variável global? Você sabe? Ela não fica nem na heap, nem na stack e também não fica na heap, mas ela fica lá no segmento de dados do seu programa. Então, além da gente ter no programa um espaço que seria a heap, a cloud de memória, um espaço que é a pilha, que ela tem um tamanho pré-definido, nós temos o segmento de dados que possui os dados e ele pode ser lido, os elementos que estão no segmento de dados, e podem ser modificados também. Então, toda variável que eu crio na minha memória global, ela já vai ser armazenada dentro do segmento de dados. E daí vale uma coisa interessante. Então, em geral, e ainda mais se você utiliza a compilação menos, você passa o parâmetro menos static, menos e algum parâmetro de otimização, como o O2, por GCC, durante a compilação ele vai acabar usando de memória o tamanho da variável, a soma do tamanho das variáveis que você colocou no seu escopo global. Então, você criou lá um vetor de 1 GB, quer dizer que o seu compilador, o GCC no caso, na hora de compilação ele vai consumir 1 GB, porque ele vai criar o binário do seu arquivo e vai criar o segmento de dados que está dentro já do seu código. Ele vai criar segmento de dados, esse segmento de dados vai ter que ser colocado. Então você vai consumir lá 1 GB de memória no compilador para ele conseguir armazenar lá. E como geralmente você vai iniciar, você declarou um vetor e não inicializou ele com nenhuma coisa, um vetor mais tão grande quanto esse dentro da global, quer dizer que ele vai colocar algumas instruções lá para dizer que o segmento de dados vai ter 1 GB, não necessariamente seu binário vai ter 1 GB, né? Isso é uma coisa importante para dizer, mas o compilador em geral vai acabar usando esse 1 GB. E daí isso é legal para quem brinca com maratona de programação, porque está lá estudando e treinando para maratona de programação. As jaulas dos juízes, ele já limita o tamanho máximo que o seu programa pode alocar. E, em geral, o compilador também está rodando dentro da jaula.
Então, se você tem lá assim, o meu programa, ele fala que a jaula vai suporta até 2 GB de memória. Se você quer dar um golpe lá e criar um vetor lá que você pré-calculou um monte de coisa e tem quase 2 GB, até um pouco mais de 2 GB, o seu programa não vai compilar, vai levar um compilation erro por causa do tamanho do seu segmento de dados lá. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso aí. Ou então, se você quer criar lá uma área bem grande já de antemão, você também pode levar um compilation erro. Mesmo que na máquina sua acabando levando, porque você não passou os parâmetros de static e menos O2, não está numa jaula fechadinha, certo? Então a gente tem que tomar cuidado. E as variáveis constantes, elas também ficam numa região do seu código que é geralmente read-only, que você não consegue modificar, só vai conseguir ler. Mas tem uma outra região, um outro segmento lá que você consegue trabalhar. Beleza? Bem, mas enfim, deu um panorama geral, como que a nossa memória é armazenada, quem são nossas variáveis, quais são os tamanhos das nossas variáveis. Mas aí a gente pensa, mas professor, você ainda não falou de ponteiros, eu vim para revisão de ponteiros. Eu sei. Calma, jovem dinâmico. Vamos falar sobre revisão de ponteiros. O que são os ponteiros? Então vamos lá. Na linguagem C, eu estou sempre pensando aqui na linguagem C, embora isso aqui funcione também na linguagem C++, tá? Então na linguagem C, o ponteiro é denominado pelo asterisco. Então nós temos lá um asterisco que realmente vai dizer que aquela variável ela é um ponteiro. E aí vem uma coisa interessante, né, pessoal, que a gente pode até, vários professores argumentam, a linguagem C não é uma linguagem muito legal para quem está começando. E realmente, a linguagem C ela tem um problema bem grave, que para quem está começando, ela pode ser um problemão. Porque imagine o seguinte, imagine a seguinte situação. Então, imagine que você tem lá um programa, um código que é um int main, void, e você coloca lá int asterisco A, int asterisco B. Tá? E eu quero falar assim, o A é igual a 3, o B é igual a 5, e eu coloco lá printf %d barra n A mais B. Então o que vai acontecer? O que esse programa vai fazer quando executar? Quando você executar, ele vai imprimir 8. Legal, então quer dizer que ele conseguiu criar duas variáveis inteiras e armazenar um número inteiro dentro delas e imprimiu a soma dessas duas variáveis. Pois é, mas não foi isso que ele fez. O problema é, quando a gente tem aqui uma variável que é do tipo ponteiro, o que ela faz? O que ela armazena? Ela armazena um ponteiro, né? O nome já diz, é um ponteiro, ou seja, é uma referência de memória para um outro lugar. Que legal, interessante, mas e daí? Bem, aí agora vamos relembrar algumas coisas. Lembra lá que eu falei há um tempo atrás, no início, que o nosso int tem 4 bytes, certo? O problema é, e o int asterisco, quantos bytes tem? Se a gente está brincando numa máquina 64 bits, que eu acho que é o que 90% do pessoal faz, né, hoje, que até o celular hoje são 64 bits, então se você está brincando no ponteiro 64 bits, se eu tenho um int asterisco, quer dizer que quando eu tenho uma máquina, né, agora voltando um pouco à arquitetura, quando a gente tem uma máquina 64 bits, em tese, você poderia endereçar até 64 bits de memória. Então eu poderia ter lá 2 elevado a 64 GB de memória RAM. Legal, professor, mas e daí? Bem, então quer dizer que numa máquina 64 bits, então em máquina 64 bits, um ponteiro do tipo int, ele vai ter 8 bytes, ou 64 bits. Numa máquina 32 bits, o nosso ponteiro vai ter 32 bits, que são 4 bytes, certo? Então, quer dizer o seguinte, se eu compilei esse código aqui numa máquina 64 bits, quer dizer que essa variável vai ter 64 bits e essa variável vai ter 64 bits. Elas não têm 32 bits. E no meu %d aqui, ele é para inteiro. Ou seja, ele está considerando que vai vir aqui um argumento de
32 bits e aqui a gente está recebendo uma soma de dois números de 64 bits. Então, como são números são bem pequenininhos, vai dar tudo certo. Ele vai imprimir o valor 8 como a gente estava esperando. Mas ele está funcionando de maneira errada, né? Por acaso funcionou essa soma desses dois números. Então, o que a gente tem que pensar é o seguinte. Então, toda vez que eu estou criando um ponteiro, então olha só que legal, né? Um ponteiro para inteiro consome mais memória do que o inteiro em si. Pois é, né? O que acontece? Então, quando eu crio aqui essa variável int asterisco a, quer dizer que lá na nossa pilha, lá na minha stack, vai abrir uma variável que é do tipo, que é um ponteiro asterisco a, que vai ter aqui 8 bytes ou 64 bits, que vai apontar que a ideia dele é que o valor que vai armazenar aqui é um endereço de memória dentro do meu total valor de memória, que pode ser qualquer um dos 2 elevado a 64 bits que a gente tem. Beleza? Ah, legal, professor. E daí? Bem, então agora a gente tem que começar a pensar. Então, como é que eu faço para manipular? Então, veja só, vamos pensar aqui numa máquina, num programinha, um int main, int main void. Então, imagine que eu criei aqui, vamos até limpar aqui. Opa. Então, tem a nossa stack, eu criei aqui um int a e eu criei aqui um int asterisco b. Então, voltando aqui, pessoal, imagine que eu criei aqui o meu programa, meu int main void, criei uma variável que é um int a e criei uma variável que é um int asterisco b. Muito provavelmente vai acontecer o seguinte: a nossa variável a vai ficar criada aqui e logo na sequência a minha asterisco b vai ser criada aqui. E por enquanto elas não possuem nenhum valor. Mas, veja só, por mais que minha pilha tenha lá 7, 8 megabytes de memória, ela vai ficar alocada dentro da minha memória RAM. Então quer dizer que ele vai receber um endereço de verdade dentro da minha memória RAM e vai ficar armazenado lá. Beleza. Então a gente tem um endereço absoluto da nossa memória onde está armazenada a pilha, certo? Bem, então o que eu posso fazer aqui? Eu posso falar que B é igual ao E comercial de A. Então quando eu faço isso, então vamos imaginar, vamos dizer que a gente criou nossa variável A e ela ficou aqui no endereço 0x4. Então quer dizer que o primeiro byte dela aqui começa no 0x4. Só que a gente tem que somar 4, ou seja, 4, 5, 6, 7. Então quer dizer que ela termina aqui no 0x7 e aqui no 0x8 começa a próxima. Tá bom? Então 0x8, aí 0x8, 0x9, A, B, C. Então a gente termina aqui no 0xC. Então esse aqui é a nossa variável asterisco B, né? Então o que a gente tem? Só que a nossa variável B, ela tem mais do que 4 bytes, né? Muito bem, bom quem me lembrou. Então quer dizer que eu só tenho lá 0x8, aí 8, 9, A, B, C, D, E, F. Então quer dizer que ele fica lá no 0xF, que são 8 bytes, certo? Então fica aqui armazenado. Então até ela tem que ficar, o desenho tem que ser um pouquinho maior. Então 0xF fica aqui e aqui está a nossa variável asterisco B. E quando eu falo aqui B igual ao comercial A, quer dizer que o valor que está armazenado aqui, que é o 0x4, ou seja, que é onde começa a nossa variável A. Tudo bem? Aqui eu estou desenhando de direita para a esquerda, de baixo para cima, aí depende do sistema que ele vai utilizar, se ele é Little Endian ou Big Endian. Tá, mas vamos considerar que isso aqui, por enquanto, para mim, é até um pouco mais fácil enxergar dessa forma. Bem, então a gente conseguiu falar que a minha variável B, ele manipula, ele aponta para o endereço de A. E como que eu faço? Né? Então, apontar o endereço, pegar o endereço de uma variável, é o E comercial. Então, como é que eu faço agora para atribuir um valor em A, mas a partir de B? Então, posso colocar aqui que asterisco B é igual a 15.
Então quer dizer que quando eu coloco o asterisco B aqui, quando eu estou brincando com uma atribuição, eu estou desreferenciando a minha variável. Então quer dizer que eu estou acessando a região de memória que essa variável está armazenando, que ela aponta para. Né? Então ao invés de eu manipular o endereço que está aqui, eu vou manipular para onde que esse endereço aponta. Então ele vai guardar lá o 15 lá em binário, usando os 4 bytes direitinho, certo? Então funciona muito bem. Então essa que é a forma que a gente faz para apontar. Bem, revisão bastante rápida aqui. Mas professor, tem mais algum joguinho, algumas brincadeirinhas que a gente pode fazer quando brinca com o ponteiro? Tem. Né? Aí agora uma coisa que é bem legal quando a gente está brincando com a linguagem C, é que o que importa para a gente são ponteiros e como que a gente manipula os endereços de memória. Né? Quando eu estou falando que eu tenho um tipo, então se eu falo assim, qual que é a diferença, professor, de eu criar um ponteiro do tipo char e um ponteiro do tipo int? Porque se eu sei que um ponteiro do tipo char também tem 8 bytes, também tem 64 bits. E um ponteiro do tipo int tem o mesmo tamanho. Mas olha só, qual que é a diferença então do char para o int? A diferença é como que ele vai trabalhar com os endereços. Então veja só que legal. Né? Como que ele trabalha com os endereços? Como trabalha com os endereços. Olha só que legal. Quando a gente está pensando aqui no int asterisco A. Então, se eu falar A mais 1, quer dizer que ele somou 4 bytes no meu endereço. Por quê? Porque o int, variável do tipo int, tem 4 bytes. Então, se a variável int tem 4 bytes, quer dizer que cada vez que eu manipulo, somo 1, subtraio 1, eu estou somando 4 bytes. Então, eu vou andando de inteiro em inteiro. Já que o meu inteiro tem 4 bytes, então a gente vai dar 4 bytes, eu volto a 4 bytes. E se eu tenho uma variável int não. Se eu tenho aqui um char asterisco C, então se eu falo C mais 1, a gente vai andar aqui 1 byte por vez e aqui a gente anda 4 bytes por vez. Então, quando você tem o seu tipo, quando você tem um ponteiro de um tipo específico, quando você manda somar, subtrair, quando faz essas aritméticas de ponteiro, você está caminhando com o tamanho que aquele tipo base tem. Então, se você criar uma struct que tem 1000 bytes, se você guarda ponteiros, somar 1, ele vai dar 1000 em 1000 bytes. Tudo bem? Então, isso aqui é uma coisa básica em relação a ponteiro. Então, vale a pena você tomar bastante cuidado com isso e relembrar. Né? Isso é uma coisa que muitos alunos erram e se confundem, que é essa aritmética dos ponteiros. Legal, professor. E olha só que legal. É uma brincadeirinha que eu sempre faço e a gente pode fazer aqui rapidinho. Você consegue somar 4 números de uma vez só? Porque veja só, imagina que eu tenho aqui o int A e tenho aqui o int B. Eu posso fazer aqui, A mais B, certo? Se eu fizer A mais B, se eu colocar aqui A é igual a A mais B, eu somei o número A com o número B. Agora, se eu tiver o int C e o int D, eu consigo somar o A com B e o C com D ao mesmo tempo? Será que eu consigo de uma vez só, com uma única operação? Parece um pouco mais difícil, né? Mas como é que a gente poderia fazer? Eu vou fazer uma brincadeira aqui com int e vamos chamar um outro cara que a gente vai chamar de short int. Quem que é o short int? Short int. Então, short int é um int pequenininho, né? Um int pequeno que tem metade do tamanho de um int normal. Então, quer dizer que um short int tem 2 bytes. Então o short int tem 2 bytes. Então 2 bytes são quantos? São 16 bits. Poxa vida. Então ele é exatamente metade do tamanho de um int. É exatamente metade do tamanho de um int. Então o que a gente pode fazer? Imagina que eu tenho aqui o A e o B. Eu posso criar aqui um short int asterisco C asterisco D. Posso criar aqui ainda um short int asterisco E asterisco F. Beleza. Beleza, professor. Eu não vi nada aí ainda. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar e fazer o seguinte. Fala o seguinte, pessoal, C é igual a E comercial de A. Mas, professor, não, você falou que os tipos... Não, tudo bem, calma. Então, o negócio é o seguinte. Quando eu tenho uma variável que é um short int, um ponteiro short int do tipo C,
quer dizer que cada C tem 16 bits, certo? Então quer dizer, quando eu falo que C é igual ao comercial de A, então vamos pensar aqui, ó, vamos pensar que a gente tem aqui o endereço 1, 2, 3, aqui a gente tem 4, a gente tem aqui os 4 bytes do A, então vamos dizer que o nosso A começa aqui. Então quando eu falo, e quando a gente vai da direita para a esquerda, eu tenho aqui então que o meu C, ele aponta para esse endereço aqui, só que o meu C, ele abrange esses dois intervalos aqui, então aqui vai ser a minha variável C, certo? Então o que eu posso fazer? Eu posso falar que D é igual a C mais 1. Então o que é C mais 1? Quer dizer o quê? Eu tenho aqui meu endereço onde começar, somo um short int, somo 2 bytes, então quer dizer que o meu D começa nessa região aqui e ele vai abranger esses dois caras aqui. Ah, mas professor, tem outra maneira? Tem outra maneira. Eu posso falar que D é igual a E comercial de C de 1. Eita, E comercial C de 1? Ah, faltou eu falar uma coisa para vocês antes. Manipulação de vetores, né? Então veja só, quando a gente brinca com o vetor, o que acontece? Deixa eu só fazer essa revisão rápida aqui de vetor. Então o que é o vetor? Se eu criar aqui um vetor de inteiros, quer dizer que cada índice do meu vetor, ele armazena um número inteiro. Então quer dizer que tem uma cadeia de números inteiros. Então se eu tenho aqui um int v de 10, quer dizer que eu vou ter lá 10 índices armazenados em sequência. Agora olha só que legal. Quer dizer que eu posso criar aqui um int x, um int asterisco x, que é igual a v. Então toda vez que eu estou brincando com um vetor e não estou passando os colchetes, eu estou manipulando exatamente o endereço de onde começa a variável v. Então int asterisco x igual a v quer dizer que ele vai começar lá no índice 0 do meu vetor, tá? Então ele começou no índice 0 do meu vetor. Então se eu colocar aqui x mais 1, é a mesma coisa, então, ou seja, ele equivale ao falar v de 1, certo? Agora, quando eu estou acessando um ponteiro numa posição bem específica, um v de 1, quer dizer o seguinte, que eu já dereferenciei e estou pegando exatamente o valor que está ali. Então, quer dizer que agora o v de 1 ele virou uma variável, uma referência fechada. Não é uma referência de endereço. Então, o que eu posso fazer? Eu posso falar aqui que x é igual a E comercial de v de 1, quer dizer que eu vou pegar o endereço de memória onde começa o v de 1. Ou seja, então agora eu tenho um novo vetor x que tem apenas 9 elementos e ele começa a partir do v de 1. Ele vai ignorar o v de 0, mas eu tenho 9 elementos. Em nenhum lugar na linguagem armazena esse valor que eu tenho 9 elementos para frente. Então a gente tem que tomar cuidado, eu tenho que saber, né? Então a linguagem em si tem esse problema aí que ela não sabe armazenar isso. Umas linguagens que tem característica legal, o Go, você pode pegar um vetor e passar slices do vetor, tem umas coisas legais lá, mas não vem ao caso agora. Então, e aqui eu vou dar o endereço de memória, onde começa o V no índice 1. Então eu sei onde é que faz. Então agora, voltando aqui para cima, deixa eu até apagar esse parênteses aqui. Mais fácil que apagar quadro branco. Pronto, então aqui, ó. Então o que acontece aqui, eu posso falar que D é igual ao comercial de C de 1. Então a gente falou lá que C é o comercial de A, então é um ponteiro de memória, então a gente não sabe se é um vetor, o que é. Eu estou somando 1, então quer dizer que eu estou somando 1 no endereço de memória de C, do C de 0, e eu falo que é onde começa meu D. Poxa, legal, então eu já tenho ali. E agora eu posso fazer, pessoal, a mesma coisa para o E e para o F. Eu posso falar que o E é igual ao E comercial de B e o F é igual ao E comercial de E de 1. Certo? Ou seja, então a gente tem aqui eu tenho aqui minha variável A, aqui minha variável B, eu armazenei aqui que o meu C está aqui, que o meu D está aqui, que o meu E está aqui e que o meu F está aqui. Bem legal, né? Então o que eu posso fazer? Agora eu posso fazer o seguinte, ó, asterisco C é igual a 3, asterisco D é igual a 2, asterisco E é igual a 5 e asterisco F é igual a 4, certo? Então o que vai acontecer? Pensando aqui que não está acontecendo
em binário nossa operação, né? Vou até separar os dois pedaços aqui. Quer dizer que na primeira metade do A vai ficar armazenado aqui o 3, na outra vai ficar o 2, no F vai estar o 4 e no E vai estar o 5. E daí agora eu posso fazer o seguinte, ó, para eu somar o C com o E e o D com o F, basta eu fazer o seguinte, ó, e armazenar tudo em C e D, eu falo o seguinte, A é igual a A mais B. Então quando eu falo que A recebe A mais B, quer dizer que a gente vai ter de novo nossa variável A aqui, ele vai somar, a gente vai ter 8 aqui e a gente vai ter 6 aqui. Então nossa variável C vai responder 8 e a minha variável D vai responder 6, porque a gente somou esses 4 números de uma vez só, como uma única operação. Puxa vida, que legal! E a gente pode fazer mais? Posso fazer mais. Veja só, no int são 4 bytes cada int. Então quer dizer que dentro de um int eu posso armazenar 4 chars. E dentro de um long de 64 bits, que tem 8, posso armazenar 8 chars, ou eu posso armazenar 2 ints, ou eu posso armazenar 4 short ints, né? E assim sucessivamente. Agora não pode ser um vetor já de long ints eu somar de uma vez só, a gente sabe que isso não funciona. Mas nesses vetores pequenos a gente faz isso. Até está pensando nos professores, tem alguma utilidade? Tem. Se você pega as instruções do processador que são mais baixo nível, aquelas instruções SSE, ou até as instruções MMX, que vinham lá dos Pentium MX, antes dos Pentium 2, antes do, né? Eles justamente te dão um vetor, então essa estrutura, e existe até hoje ainda, ele te dá um registrador bem grande, de 128 bits, dois registradores que você pode armazenar vários valores lá e você decide o que quer, e você pode fazer essa operação de soma ou subtração de uma vez só, otimizando assim quando você quer brincar com um joguinho, que tem que rotacionar a matriz, fazer algumas operações grandes de matriz, que são vários números ao mesmo tempo. Então você consegue otimizar dessa forma. Tem algum drawback, alguma desvantagem? Tem. Como a gente sabe aqui, o short int tem 16 bits, então quer dizer que ele vai até, se ele tem sinal, vai até 32 mil e pouco, se ele não tem sinal, vai até 65 mil. Então quer dizer o seguinte, quando um deles estiver bem no limite da overflow, você vai influenciar, né? Então o que vai acontecer aqui, você vai influenciar o resultado da outra ponta do vetor. Então você vai gerar um overflow de um lado e vai passar o return carriage, vai para o outro lado do vetor. Paciência, é o sobra 1, né, que aumentou o tamanho da potência. Então paciência, você tem esse problema, você tem que saber cuidar disso se você vai fazer esse tipo de operação, né? Mas é legal a gente saber que essa operação realmente existe e ela funciona direitinho. Então vale a pena você pegar, aí depois abrir um código, abrir um seu editor de texto favorito, espero que seja o VI, mas tudo bem se for Emacs, né? E começar a editar alguns programas que trabalham com ponteiro, faz uma brincadeirinha, reescreve essa manipulação aqui. E como é que eu faço para manipular uma string? Dá para armazenar uma string no long? Dá para colocar uma mensagenzinha? Como é que eu faria para fazer isso? Tem algum problema? Né? Então vale a pena a gente brincar. Né? Bem, pessoal, essa aqui é a primeira parte da revisão que eu queria fazer. Eu não queria deixar um vídeo muito longo, mas acho que até já ficou um pouco longo. Eu vou fazer uma parte 2, falando mais alguns problemas, mais algumas soluções para gente resolver aqui. E eu vou ficando por aqui, pessoal. Nos vemos na próxima aula ou no próximo vídeo, não sei como é que vai ser. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilhe, inscreva-se, ative o sininho aí no canal, beleza? Falou, pessoal. Até mais.